Beautyfetes, bem-vindas ao canal da Beautiful. Menina, senta. Senta, sentou? Então, esses dias eu estava no sítio de uma amiga. Vocês já viram, né? Mulheres casadas, quando se reúnem, elas desabafam, elas conversam umas com as outras, trocam experiências. E assim, gente, assim, meu Deus, isso daria um vídeo. E a gente estava conversando exatamente coisas que ninguém conta, gente, pra gente quando a gente casa. Vocês ignoram os barulhos no fundo, que é um silêncio. É só começar a gravar, começa a confusão. Menina, como assim ninguém conta pra gente? Conta aquelas coisas que a gente engorda, que você tem que ter filho, conta 1001 coisas. Eu separei o que pra mim ninguém contou e que eu fui assim convivendo no decorrer do dia a dia. E realmente, gente, se tivesse me falado isso antes, eu pensava seriamente em casar. Mas calma, calma que casamento é nessa coisa difícil, não. É só a gente se adaptar, aprender umas com as outras e compartilhar aqui embaixo, inclusive nos comentários, as experiências de vocês, tá bom? Eu tô indo fazer agora em novembro 5 anos de casada, dia 14 de novembro. 15. Dia 14 de novembro, eu sempre esqueço, 14 a 15. Faço 5 anos de casada, gente, sim, com a graça de Deus, 5 anos muito feliz e com esses 5 anos aí deu pra pegar algumas cargazinhas que eu quero mostrar pra vocês que sim, dá pra viver bem, dá pra viver feliz, mas casamento não é um conto de fadas, não é uma coisa que as pessoas romantizam muito, não é só festa, não é só fotos maravilhosas, não é só filhos, é muito mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado, fui anotando e por coincidência deu 10. Espero muito que vocês gostem, bora atualizar aqui essa playlist de tags e se você se identificar, para o vídeo e vai comentando aqui embaixo que eu gosto de Beautyfet engajada, que comenta, tá bom? Deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda demais, se inscreva aqui embaixo se você tá me vendo aqui e não é inscrita, tem muita gente que me assiste e não é inscrita, então por favor, se inscreva aqui embaixo, rumo a 10k e eu conto com vocês, tá bom? Então bora lá, gente, ó, chega de lenga-lenga. Uma coisa que ninguém me contou é que a responsabilidade, uma das, né, ela não é só sua, porque salvação é individual, mas a responsabilidade do seu esposo em questão de salvação tá muito ligada com nós, esposa, com você, esposa. Como assim, Laís, meu esposo vai ser salvo se depender de você? Óbvio que não, mas a gente tem essa responsabilidade de manter eles bem, de manter eles salvos, de manter eles firmes com Deus. Principalmente quando você é homem de Deus. Quando não é, menina, aí já é outro problema. Mas se ele é da fé ali junto com você, a nossa responsabilidade é muito grande, porque eles olham a gente, eles se espelham na gente. Se você é uma esposa fraca, se você é uma esposa débil na fé, se você é uma esposa insegura, tudo isso leva pro esposo. Ah, cada um é independente, cada um tem sua fé. Sim, ok, mas se nós, esposas, estamos bem com Deus, a gente leva isso pra ele. Se o seu esposo não tá ali na fé, sabe, não quer orar mais, não quer jejuar mais, não quer ir na igreja mais, não quer buscar Deus mais, não quer sacrificar mais, mas ele vê em você exemplo, ele vai querer ter aquela fé, ele vai querer ser forte como você. Não porque você vai falar, por conta do seu exemplo, ele vai querer ser forte como você. Então eu sinto muito isso e quando me falaram isso pela primeira vez eu fiquei... Senhor amado, é muito verdade, gente. Casamento é isso, né? Um ajuda o outro. Quando o Nicolas não tá tão bem assim, eu tô na fé e ele me ajuda. Quando eu não tô tão bem assim, ele tá na fé e ele me ajuda. E um vai ajudando o outro. Não significa que os dois são perfeitos ou que um é perfeito, que o outro não é. É um ajudando o outro. Coisa, quando você é solteira, você acostuma a dormir sozinha, dormir com os ursinhos, dormir com a cachorra. Eu na vida, quando era solteira. Mas depois que eu casei, gente, eu não consigo dormir sem o Nicolas estar perto. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes no máximo, mas assim, foi com muita dificuldade. Comenta aqui embaixo se você é casada há muitos anos, há bom tempo, se você consegue dormir sem seu marido. Tem gente que apaga, eu não. Nem que assim, eu tenho muito sono pesado, mas nem que eu sinta que ele já deitou na cama, aí eu consigo dormir. Eu não consigo dormir sem o Nicolas do lado. Não que a gente durma assim, não, que eu durmo assim, bem espalhadona. Mas o Nicolas tem que estar do meu lado porque eu não consigo dormir sem ele. Comenta aqui. Faz muita, muita falta. As pessoas, principalmente os crentes, né, pensam que, ai, antes do casamento não pode ter sexo. Então sexo é só depois que eu casar. Então eu vou fazer muito sexo depois que eu casar. E não, gente.
Tudo bem, nos primeiros anos ali, no primeiro ano, segundo ano, é todo dia se deixar, mas vai se passando os anos, vai se passando o tempo e sexo não é tudo isso. É bom, é ótimo, faz bem pra mente, pro corpo, faz bem pra tudo, mas você que casa pensando que vai ter só sexo, esquece, porque chega um patamar assim do casamento que é igual uma criança, né, gente? Ela se desenvolve todos os dias. E não, sexo não é todos os dias, sexo não é toda hora, sexo não é assim o mais importante. Acho que o mais importante, tem muitas outras coisas mais importantes do que só sexo. Sexo é tipo um complemento, sabe? A cereja do bolo. É ele. Mas se você tá aí pensando, ai, eu não vejo a hora de casar logo pra gente ter sexo. Não. Vai ter sexo por um tempo, não que isso vai, você vai deixar isso ser um problema, né? Não vai ter mais com o tempo, você vai ser aquela esposa fria, tá nem aí pro seu marido, ou você, esposa, não tá nem aí pra sua esposa. Mas não é uma coisa que, meu Deus, como assim o fogo acabou? Eu mesma enlouquecia, né? Quando chegou essa fase do meu casamento estar mais maduro, eu assim, gente, eu não sinto mais aquele desejo daquele humano, e agora, meu Deus, meu casamento tá frio. Não, é só uma fase que passa, e o que realmente prevalece são muitas outras coisas, e é isso. Não se assuste, tá? Se você tá nessa fase aí, comenta aqui embaixo. Passa, gente, aquele fogo, aquela paixão, aquela coisa louca, passa. Isso não significa que o amor esfriou, isso significa que o seu casamento amadureceu e que existe coisas mais importantes do que só isso. E se você casa e de imediato já arruma filho, saiba que você já arranja 2 filhos. Por isso que eu falo, não case já com filho, não case já tenha filho. Case, se adapte, depois você pensa em filho, porque marido é um segundo filho. Significa que a gente é mãe? Parcialmente, mas eles são muito dependentes, gente. Não sei se todos, mas o daqui de casa, as pessoas ao meu redor, eles são dependentes, principalmente quando ficam doentes, pra tudo. Nicolas depende de mim, pra tudo assim. Algumas coisas em específico. Tem coisas que é só ele, tem coisas que é só eu, mas a maioria das vezes eu tenho um filho de 32 anos e um outro de 4, que é o meu cachorrinho. E sim, eles são totalmente dependentes. Comenta aqui embaixo. Coloquei assim de forma aleatória, não tem nada assim, muito o primeiro, segundo, terceiro não, tá, gente? Mas o quinto é que homem não compra roupa. Eu assim, fiquei abismada quando eu casei com o Nicolas, porque ele não compra nada. Eu vim de uma família onde meu pai ia lá e comprava. Pelo menos é o que eu lembro. Mas Nicolas, as pessoas ao meu redor, as amigas com quem eu converso, eles não compram roupa. Tudo é a gente, desde meia até um terno. Só a gente que compra. Então a gente tem que ter bom gosto para vestir a gente, vestir a casa, vestir tudo, ainda vestir o marido. Então saiba disso, amiga. Não sei se todos, mas nesses 5 anos foi poucas as vezes que eu vi o Nicolas comprando roupa. Esse sexto é um pouco polêmico, mas é muito verdade. A gente vira muito o nosso parceiro, ou você vira muito a sua parceira. Eu, quando casei, eu tinha, né, um jeito mais explosivo, mais de conversar, mais... Mudou pouco. O Nicolas, ele é muito passivo, ele é muito tranquilo, ele é muito paz e amor. Então, os dois estão entrando meio que nesse jeito, sabe? A gente constrói, né, outra pessoa depois que a gente casa. Calma que eu já vou falar no começo. Então essa passividade dele veio muito comigo. Eu sempre fui muito tranquila, de um lado, serena, mas eu sempre fui muito de falar, explodir, acontecer, e não sei o que, tá. Maturidade às vezes também, né, gente? Mas o Nicolas, ele é muito tranquilo, muito sereno, conversa, senta e tal. E eu fui pegando essas manias dele. Não era o que eu gostava, mas hoje eu, assim, eu me tornei uma pessoa melhor com a serenidade dele, sabe? E ele, que era muito passivo, muito tranquilo. Hoje ele já vai, já toma iniciativa, já faz as coisas e os dois vão acrescentando um na vida do outro. Então a gente pega meio que as manias feias e boas, porque o Nicolas, ele é zero açúcar para as coisas e agora eu praticamente não sinto falta do açúcar.
Não sinto falta do doce, não sinto falta da fritura, não sinto falta dessas coisas. Se me der vontade eu como, mas desde que a gente casou, a gente não sente falta de refrigerante, que era uma coisa que na nossa casa os nossos pais tinham muito. Então, muitas manias assim a gente pega um do outro. Então, o casal fica muito parecido. Muito parecido. Por isso que a gente tem que deixar o nosso lado bom sempre transparecer. Se aquele cara é muito cri-cri, cheio de coisinha, provavelmente a esposa também é. Não estou falando que todos, mas a maioria é sim. Se o cara é muito de boa e tal, geralmente a esposa também é, porque a gente atrai aquilo que a gente é. Muita gente com muito tempo de casado sempre recebe aquela pergunta: qual o segredo do casamento? E muita gente fala: paciência. E eu discordo, que paciência tá bem lá no fundo. Pra mim, um casamento duradouro, feliz, ele precisa de muito discernimento, direção de Deus pra gente fazer ele acontecer. Porque tem dias que só a paciência não resolve. Então, um dos segredos, assim, né, é discernimento, direção de Deus. Deus te mostra o que fazer e o que não fazer, qual atitude tomar, o que não tomar. E sabedoria, gente, vem tudo junto, sabe? Direção ajuda muito. Esse, eu acho que é o pilar, assim, para um casamento duradouro. Oitavo, como eu estava falando, quando a gente casa, cada um é uma pessoa. Eu era uma Laís antes de casar, Nicolas era um Nicolas antes de casar. Depois que a gente casa, a gente constrói uma nova pessoa. Então não é mais Laís, não é mais Nicolas, somos novas pessoas, gente. Eu não me reconheço há 5 anos atrás, acredito que o Nicolas também não. Não só fisicamente, que é o mais visível, né? Mas a gente se torna pessoas melhores ou pessoas piores. Então, não existe mais Laís, não existe mais Nicolas, existe um novo nosso, sabe? Pare um pouco pra pensar aí, pra ver se você é a mesma de quando você casou. Você amadurece demais, é anos-luz, a gente aprende muito, principalmente quando a gente depende só de Deus. E nono, quando eu casei, uma das primeiras coisas que as pessoas falaram não era nem do vestido, você já procurou um ginecologista? Você tem que tomar um anticoncepcional porque você não pode engravidar, que você não vai engravidar. Meu Deus, você não pode ter filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem que tomar um anticoncepcional, você tem que tomar anticoncepcional, você tem que tomar anticoncepcional. Era anticoncepcional pra todo canto. E quem casa com 18 anos não tem muita informação, vem de um interior. Vim de uma família em que a minha mãe nunca sentou comigo para explicar o que é isso. Então fui logo no ginecologista, tomei nem sei se existe isso. Tomei vários anticoncepcionais e, gente, não precisa tomar anticoncepcional. Se você era noiada como eu, de não querer ter filho, noiada é ótima, gente, muito preocupada de não querer ter filhos, tudo bem, eu te entendo, mas anticoncepcional não é o único meio, assim, contraceptivo que você pode evitar filhos. Eu tomei anticoncepcional aí, eu tenho 5 anos de casada, eu tomei, tipo, 1 ano antes de casar, porque tudo se imaginar eu já tomei. Então nada resolveu pra mim. Se eu pudesse voltar o tempo, eu jamais colocaria isso no meu corpo, porque destruiu muito o meu corpo, destruiu muito a minha saúde. Não me adaptei com nenhum, já tive alergia de vários e não precisem tomar anticoncepcional. Existem vários contraceptivos que pode sim evitar filhos. E por incrível que pareça, hoje que eu não tomo nada, nenhum hormônio no meu corpo, eu fico bem mais tranquila em relação a filhos do que quando eu tomava. Quando eu tomava todo mês, antes de vir a menstruação, eu estava ali preocupada se eu estava com um bebê na minha barriga. Porque é muito nova, não tenho ninguém aqui que possa me ajudar com uma gestação, com um bebê, com alguém novo aqui dentro de casa, então a gente fica meio com medo assim, mas hoje em dia eu não tomo nada e não sinto medo, preocupação de ter filho, bem diferente de que quando eu tomava. Vai entender, né, gente? Então, sofri bastante com isso e não vai muito no que as pessoas falam, vai muito no que você acredita. Eu não me sinto bem com anticoncepcional, não estou falando pra você parar de tomar porque vai que você engravida e a culpa é minha, não. Mas existem outros meios que você pode não engravidar. Isso significa que eu quero ter filho agora? Não. Isso significa que eu nunca vou ter filho? Também não. Eu acho que tudo assim, a gente vai crescendo e aprendendo, sabe? Arrependimento, se matasse eu estava morta. E 10º,
quando eu via as mulheres casadas, principalmente a gente de dentro de igreja, né, gente? A gente vê as pessoas casadas assim, uma que a gente já julga que engorda. Paguei o pato, paguei a língua, engordei horrores. Eu julgava muito, gente, como assim ela engordou? Só porque casou, engordou? Engorda, engorda mesmo, mas eu engordei, tô uma gordinha feliz. Mas esse não era o décimo. O décimo era que quando eu via as casadas, além de julgar, que a gente tem muito esse olhar de julgar, porque elas não poderiam sair em tal local, fazer tal coisas. Por que que elas não podiam? Ah, porque tinha aquela desculpa de, ah, é casada. Eu achava que era desculpa, ah, é casada. Ah, é casada. Não, ela não pôde vir porque ela é casada. Ah, ela não pode, não, porque ela é casada. Enfim, ela não pode participar de tal grupo porque ela é casada. Ela não pode, em tudo era porque era casada. E eu julgava, gente, como assim essas mulheres casadas não querem fazer nada? Principalmente em relação à obra de Deus, que é muita coisa pra fazer, né? Então, eu assim... Como assim? Nossa, quando eu casar, eu não vou dar essas desculpas, não. E, gente, depois que a gente paga o pato, que a gente tá ali na realidade, a gente vê que não é desculpa. Tem aquelas que podem fazer e não fazem? Tem aquelas que dão desculpa? Tem, mas é muito louco essa vida de dona de casa, é muito louco essa vida de mulher casada, sabe? Só de falar parece ser um peso, mas calma que não, só depende da gente pra ser mais leve. Então eu achava assim meio que um absurdo e não é desculpa, é muita coisa, é muita responsabilidade. Vocês veem aqui os vídeos no YouTube, mas vocês não têm noção do como é pra tentar dar conta de tudo, que a gente não precisa dar conta de tudo, que a gente não dá conta de tudo, mas eu meio que julgava e hoje eu vejo a realidade. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você se identificou com algo. Se tiver mais coisas aí eu trago depois pra vocês, mas separei aí 10, que assim, se tivesse me falado antes, menina, amei, né? Sou feliz, não me arrependo de ter casado nova, sair do interior pra vir pra cá, porque eu me tornei uma pessoa melhor hoje. Mas a gente pensa mais um pouquinho? Brincadeira. É isso, deixa muito like aqui, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e comenta aí se você se identificou com algo, tá? Eu vou querer muito saber. Comenta aí o que não te contaram que você foi descobrir depois. Isso sem a parte dos filhos. Com filhos acho que o babado é mais embaixo. Beijos, até o próximo vídeo.